No início da década de 1930, uma pequena seita cristã pacifista conhecida como Ovelhas do Senhor se estabeleceu nos Estados Unidos perto de Moab, Utah. A seita consistia em 14 adultos, 7 casais prometidos um ao outro diante de Deus e 16 filhos. Todos os casais, com exceção dos 100 filhos Peter e Abigail Goodall, tinham pelo menos 2 filhos, o mais velho dos quais tinha 13 anos, além do Goodall. Os homens eram Aaron Barak, Elijah Gideon, Jacob e Solomon, e as mulheres eram Cláudia, Esther, Eve, Rosana, Ruth e Sarah. Entre as ovelhas do Senhor, havia artesãos homens e mulheres, que faziam produtos que eram enviados para grande parte dos Estados Unidos, aproveitando a localização conveniente de Moab para o comércio. Enquanto outros trabalhavam na cidade em várias posições, por exemplo, Gideon era um carpinteiro habilidoso que se especializou em fazer móveis de alta qualidade, enquanto Abigail trabalhava como empregada doméstica no hotel principal em Moab. A seita tinha alguns veículos e alguns cavalos de tração e criavam galinhas para a produção de ovos e carne, bem como alguns vegetais. Embora não fossem autossuficientes, a seita foi capaz de viver relativamente pacificamente, enquanto Pat Mundy era xerife, pois ele e seus delegados mantinham a lei e a ordem e administravam a justiça uniformemente. No entanto, ele se aposentou em 1934 e se mudou para fora do estado. Jack Quinn, o novo xerife, acabou sendo um tipo diferente de homem. Quinn era corrupto, covarde, ineficiente, ineficaz, egoísta ou uma combinação de tudo isso. E ordem e justiça sofriam duas famílias. Os anciãos e os Jenkinses tiraram vantagem disso. Os anciãos consistiam em um pai, uma mãe e 3 filhos. Os Jenkinses eram um pai e 4 filhos. A mãe morreu no final da década de 1920. Eles eram todos criminosos, bandidos e descontentes, que gostavam de beber. O que se tornou fácil depois que a proibição foi revogada, em dezembro de 1933, um de seus passatempos favoritos era importunar as ovelhas do Senhor, que se tornou especialmente fácil, pois eram pacifistas. Os filhos mais velhos e Jenkins gostavam especialmente de molestar mulheres, pois eram todos jovens e acima da média. Cláudia, Ava e Ruth tinham rostos lindos, enquanto Esther, Rosana e Sarah, pelo que se podia perceber pelas roupas femininas da época, tinham o que seria chamado de corpos sedutores nos tempos modernos. Abigail era diferente dos outros membros da seita. Embora ela prestasse homenagem ao pacifismo, ela na verdade tinha uma natureza dura e profissional, e outros membros da seita a repreenderam várias vezes por sua natureza desafiadora. Ela era grande para uma mulher, especialmente uma mulher nascida em 1937 com 188 anos, 80 centímetros de altura e musculosa quando criança. Ela havia derrotado todos os garotos que conhecia na corrida, e era uma verdadeira tomboy até os 16 anos. Ela e Peter se casaram quando ela ainda era adolescente, embora essa fosse a maioridade para o casamento. Ela tinha um rosto bonito, embora não classicamente bonito, um corpo esguio e firme, e seios muito maiores do que se esperaria de uma mulher esbelta. O xerife Quinn nunca fez nada substancial para controlar os clãs Elder e Jenkins, e em 1937, sua perseguição às ovelhas do Senhor atingiu um nível inaceitável. Uma tentativa de estupro de Abigail pelos 2 irmãos Jenkins mais jovens, enquanto ela era trabalhar como camareira de hotel, só foi frustrado porque Abigail quebrou uma lâmpada na cabeça de um deles e chutou o outro 3 vezes nas bolas, quando o hotel cobrou o custo da lâmpada, e o xerife Quinn fingiu não acreditar nela. Ela imediatamente desistiu e andou 6 quaires para casa com vapor saindo de suas orelhas quando voltou para casa. Ela exigiu uma reunião dos membros adultos da seita e exigiu resolutamente qualquer ação quando Aaron, o líder do culto, adotou sua habitual virada da outra face cryo. Abigail explodiu. Ela jogou na mesada sala de conferências uma edição da revista Soldier of Fortune que um hóspede havia deixado em um dos hotéis quartos que ela estava alugando em uma página com cantos torto. Será um anúncio intitulado Problemas entre em contato com T-Rex. Não temos dinheiro para contratar alguém para nos ajudar. Aaron gemeu quando viu o anúncio. Abigail pegou a aplicação e leu o texto do anúncio. Às vezes pessoas boas não conseguem lidar com intimidação física, ameaças e abusos. Se você precisar de ajuda, entre em contato com T-Rex. São Francisco, iremos a qualquer lugar a oeste do Mississippi. Compensação não monetária pode ser arranjada. Os resultados são garantidos. Após muita discussão e persistência de habilos homens, os únicos autorizados a votar concordaram por unanimidade no dia seguinte. Peter e Abigail enviaram um telegrama para T-Rex e algumas horas depois T-Rex respondeu concordando em chegar em
Moab dentro de 48 horas. Thomas James Rex Roth, conhecido pela maior parte de sua vida como T-Rex, tinha 3-4 anos americano, principalmente ascendência holandesa e um quarto japonês. Seu avô materno era um intelectual que foi apresentado e ficou fascinado pelo karatê no Japão. Quando jovem, seu avô materno e sua avó americana, que já trabalhou como enfermeira no Japão, se mudaram para São Francisco antes do nascimento da mãe de Tex. Quando Tex adolescente, seu avô apresentou ao karatê, o que era inédito nos Estados Unidos na época em que T-Rex ficou mais velho. Ele começou a praticar karatê. Rex era forte, atlético e inteligente, mas muito tímido, e não tinha confiança em situações sociais. O karatê o ajudou a ganhar confiança em todos os aspectos da vida, sendo muito jovem para participar da Primeira Guerra Mundial. T-Rex se juntou ao exército dos EUA quando adolescente em 1928 e provou ser um lutador. Ele era proficiente em todas as armas da época, bem como combate corpo a corpo, incluindo karatê, que seu avô lhe ensinou. Ele participou de mais de uma dúzia de operações secretas bem-sucedidas, nunca mencionadas em livros de história, e classificadas pelo estabelecimento militar por mais de 50 anos em outros países, em nome do governo dos Jesus. Quando T-Rex foi dispensado do exército, ele trabalhou por um tempo no negócio de seu pai, enquanto dava cursos de sobrevivência, ao lado um caso de amor fracassado, o tédio de trabalhar no negócio de seu pai e um fundo fiduciário de avós de ambos os lados da família o levaram a buscar aventura e lhe deram os meios para fazê-lo. Com 180 centímetros de altura e 110 quilogramas de músculos fortes, ele decidiu se tornar o que poderia ser chamado de mercenário, um soldado da fortuna, um aventureiro ou, como ele gostava de se chamar, um paladino que não precisava de dinheiro. Ele gostava de negociar compensações não monetárias, ajudando clientes desesperados, mas pobres. T-Rex viajou em busca de aventura em um pequeno caminhão com um quarto na área de carga ao lado de uma motocicleta rosa amarrada e sidecar e uma variedade de armas. As armas incluíam um rifle de precisão Arizaka 97 com mira telescópica, recentemente introduzido no Japão. 47 horas depois de concordar em ajudar, ele foi recebido com grande entusiasmo por Abigail e depois pelo resto da seita, incluindo as crianças. T-Rex ficou muito impressionado com a aparência das mulheres, especialmente Abigail, mas certamente não apenas ela. Depois do jantar naquela noite, os homens e, por insistência de Abigail, se encontraram com T-Rex para discutir as abominações que a seita havia sofrido nas mãos das famílias Elder e Jenkins. T-Rex estava particularmente preocupado com a tentativa de estupro de Abigail, e o fato de que um dos prédios em sua propriedade havia sido destruído. Ele havia sido incendiado no dia anterior à sua chegada com as crianças, que felizmente saíram do prédio a tempo quando o fogo começou. T-Rex garantiu aos membros da seita que ele lidaria com a situação e que eles não seriam perturbados novamente por 10 dias. Peter e Aaron permaneceram céticos no final. Os homens da seita perguntaram que tipo de compensação T-Rex em caso de sucesso 3 noites como uma das belas mulheres ou uma noite com cada uma delas, foi sua resposta aos homens ficaram atordoados. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Abigail que não passou percebido por T-Rex, depois de muitos protestos ofertas de outras compensações, e expressões de descrença de que seus serviços poderiam custar tanto. T-Rex fez uma oferta. Eu lhe darei uma avaliação gratuita de minhas habilidades amanhã, depois disso você aceita ou eu vou embora aos homens. Da seita aparentemente concordaram. T-Rex dormiu na cama no porão de carga de seu caminhão e na manhã seguinte, após o café da manhã, ele contou aos homens adultos da seita e Abigail que continuaram exigindo ser incluído seu plano para o dia. Peter relutantemente permitiu que Abigail acompanhasse T-Rex, especialmente quando ele dirigiu sua Harley rosa como um sidecar de dentro do caminhão até Aaron bater ao chão. Você não pode ir para a cidade nessa coisa. Peter reclamou. Outros vão pensar que você é gay. A palavra gay para descrever um homem homossexual, só upper. Esse é pela primeira vez no léxico americano em 1914, mas aparentemente já era bem conhecida para Peter. É isso, sorriu Rex. Os valentões subestimam grosseiramente vocês. Se eles acham que você é um sexual ou um Abigail estava animada enquanto colocava o par extra de óculos e capacete acolchoado que te tinha dado, ela destruiu para que ela pudesse andar no carrinho às 11 da manhã. Eles estavam na cidade. Sua primeira parada foi no gabinete do xerife Trex. Casualmente exigiu uma explicação sobre por que os 2 meninos Jenkins mais novos não foram presos por tentativa de estupro embora
T-Rex terá intimidado um pouco xerife Queen, manteve sua opinião de que as evidências eram insuficientes depois de falar com o xerife. T-Rex disse ele que entraria como uma ação civil contra os Jenkins, depois que recebesse uma indenização do hotel. Por que você faria isso? Perguntou Abigail com um sorriso enquanto eles saíam do gabinete do xerife e entravam em uma Harley rosa com sidecar para que ele pudesse dizer aos meninos Jenkins. Onde estávamos? Sorriu Rex-Mandius vir até nós. T-Rex estacionou sua Harley rosa em frente ao hotel. Caminhou calmamente para dentro com Abigail, a recepcionista. Cumprimentou Abigail cautelosamente antes que T-Rex batesse o punho no balcão e disse: se traga ao gerente aqui, que depois de explicar claramente ao gerente que cortar o salário de Abigail por se defender de uma tentativa de estupro era uma coisa ruim, porque eu vou garantir que isso chegue à primeira página do jornal local. Abigail recebeu seu último salário em dinheiro, sem descontos, e mais $10 pelo seu problema T-Rex. E Abigail esperaram em sua motocicleta os garotos Jenkins chegarem. Você tem certeza de que eles estão vindo? Abigail perguntou se você estava certo em me dizer que eles tinham um telefone. Então tenho certeza que T respondeu confiantemente. Rex não. 2 minutos depois, Abigail disse: bem, seu desejo se tornou realidade, então aqui estão eles. Só que não eram apenas os 2 mais novos, mas também o irmão mais velho. Ótimo. T respondeu Rex: apenas os ignore e deixe-os fazer o primeiro movimento. Jenkins caminhou até a motocicleta e perguntou: você é o cara gay que está procurando pelas mães do meu irmão? Você está perguntando se elas gostam de dormir com meninos? Eu acho que sim. T respondeu descuidadamente. Rex cruzou os olhos, braços sobre o peito. Vou te ensinar algumas maneiras. Bart rosnou, dando um soco em T-Rex. T-Rex bloqueou o golpe sem esforço e então deu um chute de karatê no plexo solar de Bart. Bart se curvou ao meio, gemeu e saiu da luta. Então T-Rex se virou para Sam e Trent. Jeanine, eu entendo que você confundiu a senhora. Que tal como dizer aos amigos e tento estuprá-la, peça desculpas a ela agora mesmo, eu vou te cortar. Sam gritou, acompanhando suas palavras com alguns palavrões quase ininteligíveis enquanto ele e Trent corriam em direção a T-Rex mostrando suas facas. T-Rex chutou Sam de lado no giro direito, causando um mau funcionamento, e quando ele tropeçou, T-Rex deu uma cotovelada em seu rosto, deixando-o inconsciente. Trent foi dominado pelo desejo de vingar seus irmãos, se perdeu o equilíbrio tentando acertar T-Rex. T-Rex calmamente deu um passo para o lado e no mesmo movimento agarrou Trent pelo pulso da mão em que ele segurava a faca, em outro movimento suave. Passou por cima dele, quebrou-se e o braçou no cotovelo, fazendo com que a faca o atingisse e Trent grita-se. T-Rex puxou uma câmera NE-20 de uma bolsa de Zella em sua Harley e tirou várias fotos dos 2 garotos Jenkins deitados em um sentado e gritando e as 2 facas. Trent era o único dos 3 inconsciente. Então T-Rex o agarrou pelo pescoço e o levou em direção ao escritório do xerife. No caminho ele disse a Trent em termos inequívocos que ele tinha que confessar ter atacado ele com uma faca e tentado estuprar. Será que da próxima vez que T-Rex o visse matarei, murmurou sua confissão e pediu desculpas a Abigail. Então T-Rex disse ao xerife, depois que o médico consertou seu braço, prendê-lo por agressão com arma mortal e tentativa de estupro, e entregou a faca de Trent para o xerife. Final xerife parecia cantarolar em concordância mais uma coisa ao xerife. Rex diga aos Jenkins e aos anciãos que se alguém assediar as ovelhas do Senhor, novamente eles terão uma situação muito pior do que Bart e Sam Trent tiveram hoje. O xerife quinolou para ele. Incrédulo, e apenas assentiu enquanto saíam do gabinete do xerife. Abigail se sentiu tontal ao você realmente é igual aos comerciais, não T-Rex. Apenas sorriu, percebendo novamente que mulher adorável Abigail era com sua última declaração para Queen. Você está basicamente convidando-os a nos atacar, você é tão perceptiva quanto bonita. Sorriu Rex, fazendo Abigail corar no caminho de volta para o acampamento de T-Rex. Fez algumas paradas para inspecionar a área a meio caminho entre a cidade e a vila. Estrada pavimentada virou à direita e a estrada ditch que levava à vila virou à esquerda. T-Rex passou muito tempo olhando ao redor da área, e Abigail observou com interesse quando T-Rex sorriu amplamente. Ela perguntou: o que você está sorrindo sobre? Eu tenho um plano, ele respondeu de volta ao acampamento. Abigail contou animadamente o que T-Rex aceitando parabéns. T-Rex disse que há uma desvantagem. Eu acredito que ambos os clãs, talvez até mesmo como ajuda não oficial de Queen, provavelmente virão aqui na primeira luz amanhã. Você deve decidir agora se precisar da minha ajuda ou não. Os membros do culto pedir. Há um tempo para decidir, em particular, desta vez excluindo Abigail apesar de seus protestos. Aaron se virou para os outros. Eu acho que podemos contar com sua ajuda, então renegociar sua compensação. Nós diremos a ele que nenhuma esposa vai querer dormir com ele. Ele não é o tipo de homem que é capaz de estuprar alguém.
No entanto, não temos escolha a não ser concordar. Peter interveio. Eu não sei como o homem pode detê-los, mas pelo que Abigail sobre como ele tirou 3 deles e em questão de segundos e deu as armas na parte de trás de sua caminhonete. E de que ele pode ter sucesso, os membros do culto se voltaram para T-Rex. Dissimuladamente disseram a ele que concordaram com sua compensação. Abigail realmente queria ajudar Rex. Ele realmente precisava de alguém para fazer algumas tarefas para ele. T-Rex dirigiu seu caminhão até o cruzamento no meio do caminho entre a cidade e a vila e estacionou-o bloqueando a estrada de terra. Abigail naquele local montada em um dos cavalos lá ela. Abigail plantaram várias cargas de dinamite em ambos os lados da estrada de terra, para que se veículos ameaçadores passassem em ambos os lados do caminhão. As cargas pudessem ser detonadas. 2 cargas foram colocadas em cada lado. A primeira para evitar que os carros contornassem o caminhão e a segunda para detoná-los se persistissem a cercade. Dos 50 jardas do cruzamento, Abigail e T-Rex aproveitaram uma saliência natural e a reforçaram, transformando em um ninho de atirador, e colocaram detonadores para cargas de dinamite atrás dela ao anoitecer. Abigail retornou ao composto, jantou e dirigiu de volta para o ninho do atirador. Ela e T-Rex compartilharam uma refeição, e então Abigail observou T-Rex através de binóculos para que ele pudesse dormir um pouco. Depois de 3 horas, ela o acordou e voltou para o acampamento abraçando-o para dar sorte. T-Rex ficou muito satisfeito com seu abra. Sua despedida. Criminosos e valentões são tão previsíveis. Triu para si mesmo Rex quando, através de seus binóculos, viu 2 caminhonetes se aproximando do cruzamento com homens com rifles sentados na parte de trás delas com seu atirador, 2 pistolas, e bastante munição no ninho do atirador e sua motocicleta. Semos e de cara atrás dele ela tinha certeza de que tudo daria certo, observando através de binóculos enquanto os 2 carros se aproximavam do cruzamento. T-Rex contou 10 homens. Obviamente, Trent Jenkins tinha seu braço engessado e outro. Obviamente, Sam Jenkins tinha seu nariz coberto como um band-aid. Um deles era o próprio Serif Queen, só que sem seu uniforme. Ele também reconheceu Bart Jenkins. Ele presumiu que os outros eram membros dos clãs Elder e Jenkins. Rex não esperou o tiroteio começar. Assim que os veículos tentaram circular o caminho de um lado, ele detonou a primeira carga daquele lado e então começou a atirar com seu rifle de precisão, dado seu nível de habilidade de cerca de 250 membros. Ele não poderia errar, e ele não errou uma vez que matou os 2 motoristas primeiro, e então começou a matar os outros, certificando-se de que Queen fosse uma de suas primeiras mortes. O fogo de retorno foi amplamente ineficaz, pois os vilões tinham apenas Winchesters comuns que, embora teoricamente precisos a 500 metros ou mais, eram precisos apenas a 250 metros, quando operados por atiradores experientes, que aparentemente Jenkins e Elder não eram. Algumas balas atingiram a área do ninho do atirador, mas não causaram danos em 5 minutos. 8 dos 10 ficaram feridos e talvez 7 dos 8 foram mortalmente feridos. Depois de mais alguns minutos, os 2 bandidos restantes, um dos quais parecia ser Bart Jenkins, correu na direção em que as caminhonetes abandonadas estavam se aproximando. T-Rex pulou em sua Harley e correu atrás dos 2 vilões restantes, uma vez do outro lado dos caminhões. Ele parou, mirou com seu rifle e matou ambos antes que pudessem chegar à área montanhosa. Então T-Rex andou ao redor da cena do espancamento, viu que Sam Jenkins ainda estava vivo, embora mal, e atirou em sua cabeça. T-Rex carregou todos os 10 corpos no porta-malas de sua caminhonete, dirigiu até um penhasco a cerca de 5 quilômetros da cidade, em uma estrada pavimentada e jogou os corpos na ravina. Ele então retornou ao local do massacre, desenterrou as cargas não detonadas e dirigiu sua motocicleta para pegar Abigail. Ele não queria envolver outros membros do culto além de Abigail no que estava fazendo, e também disse a ela para não fazer perguntas. Ele e Abigail dirigiram as caminhonetes até a ravina, onde os corpos estavam localizados. Empurraram uma caminhonete do penhasco para a ravina, e então voltaram. Ele então dirigiu sua motocicleta para a ravina, enquanto Abigail dirigia a caminhonete restante lá novamente, e eles também a empurraram para a ravina. Então T-Rex jogou vários pedaços de dinamite nos caminhões, resultando em uma explosão tão poderosa que a maior parte do que estava na ravina foi destruída, assim que o corpo e os caminhões foram feitos. Abigail entrou no banco de trás da Harley, e eles voltaram para o caminhão, quando já estava completamente amanhecendo. T-Rex e Abigail retornaram ao acampamento com o caminhão e a motocicleta na área de carga. Eles cumprimentaram os outros e então tomaram o café da manhã com o resto da seita. Depois do café da manhã, os homens queriam conversar e Abigail se ofereceu para lavar o porão de carga do caminhão,
principalmente para lavar o sangue, embora ela não tenha contado a ninguém sobre o que aconteceu. Aaron perguntou quando T-Rex estava sozinho com os homens na sala de reuniões. Jenkins Elder e Queen iriam matar toda a sua seita e destruir toda a sua vila. Respondeu calmamente Rex. Como você sabe que Peter perguntou por que todos eles tinham rifles e expressões faciais malignas e considerando que eles queimaram os seus prédios, há apenas 2 dias, não posso tirar nenhuma outra conclusão, respondeu sem se importar Rex onde eles estão agora. Solomon perguntou. Você não precisa saber, respondeu Ty-Rex. Se alguém te perguntar, eu quero que você seja capaz de dizer honestamente que você não sabe. A única coisa que você precisa saber é que eles nunca mais vão te incomodar sendo sobre muitas coisas. Os homens do culto entenderão o que ele estava falando, e eles com razão não queriam saber mais. Depois de uma longa pausa, Aaron perguntou o que dizer da Sra. Elder. Eu darei dinheiro a ela para voltar a morar com suas 2 irmãs em St. Louis e cuidar da compra da casa, respondeu T-Rex. Depois de mais meia hora ou mais de discussão, T-Rex mudou para o que era importante para ele, agora sobre minha compensação. T sorriu. Rex, outra pausa significativa. Então sinto muito, Sr. Rexroth, mas vamos ter que chegar a algum outro acordo. Nós conversamos com todas as esposas e nenhuma delas quer para dormir com você. Não podemos forçá-los, e um homem honrado como você não vai estuprá-los. Então teremos que encontrar alguma outra compensação. Aaron respondeu nervosamente, gaguejando na maioria das vezes. Realmente, se perguntou Rex. Então você vai renegar sua palavra. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Sr. Rexroth, estamos dispostos a lhe dar tudo o que temos, até mesmo nossas escassas economias. Aaron implorou. Bem, espero que você não se importe se eu tiver a confirmação de sua avaliação do interesse do e você vai. Começa as palavras. T-Rex saiu da sala de conferências e foi para sua caminhonete onde Abigail tinha acabado de limpá-la. Ele foi seguido por todos os homens. Abigail se dirigiu ela Rex. Os maridos se recusaram a me pagar a compensação que eles concordaram. Eles dizem que nenhuma das esposas quer dormir comigo para cumprir os termos do nosso acordo. É verdade. Abigail olhou para o marido severamente. Depois que ele nos salvou, você quer renegar o acordo? Ela latiu para eles, então seu comportamento mudou quando ela olhou T-Rex nos olhos e disse que não é verdade. T-Rex, se você me levar, eu honrarei o acordo que fizemos com você. T-Rex sorriu amplamente porque Abigail era a única que ele realmente queria. Peter proibiu Abigail de honrar o acordo. Aaron disse a ela que era contra a vontade de Deus e todos os outros maridos protestaram que não fazia diferença. Abigail foi para seu quarto, colocou suas melhores roupas e algumas lembranças em sua bolsa e foi até T-Rex. Ela perguntou com um sorriso onde era onde você costumava trabalhar. Ele sorriu de volta. Peter literalmente com os joelhos implorando. Abigail apenas acariciou sua cabeça e disse que você fez um acordo. Ele arriscou sua vida por nós. E eu não posso dizer não a ele. Um minuto depois o caminhão já estava rolando pela estrada de terra em direção a Moab. A viagem do caminhão foi tranquila até que eles chegaram ao cruzamento, onde a maior parte da carnificina aconteceu. Então Abigail, com um sorriso malicioso, e virou para T-Rex e perguntou se você poderia escolher qualquer uma das mulheres no acampamento, quem você escolheria. T-Rex, que você sabe muito bem que seria você, porque você é a mais mulher fascinante que já conheci. Além de ser linda e sexy, é por isso que você está me fazendo corar. Abigail sorriu. Eu tenho uma pergunta séria para você, Abigail. Em que fase do seu ciclo menstrual você está? Você não precisa se preocupar com isso, Peter. Eu estamos tentando engravidar há 3 anos, sem sucesso. Eu acho que sou infértil, porque você pergunta. Não estou pronto para ser pai. Eu estaria mais pronto com você do que com qualquer outra pessoa. Mas já que eu tenho que te ter de volta, provavelmente seria melhor não ter um bebê. Sorriu Rex. Quando eles chegaram ao hotel, eles não perderam tempo sem um menor nervosismo ou timidez. Abigail se despiu e atraiu T-Rex para a banheira e chuveiro em sua suíte. Assim que eles entraram e ajustaram a temperatura da água, T-Rex, acariciando o corpo lindo de Abigail, comentou que você é a mulher mais linda que eu já vi. Mas também uma mulher mais linda que eu poderia imaginar. Depois eles trocaram seu primeiro beijo apaixonado, depois que tomaram banhos e limparam. T-Rex pegou Abigail e a carregou para a cama de casal na suíte. Ela tinha um grande sorriso no rosto quando eles finalmente saíram da cama. 1 hora depois eles tomaram banho juntos novamente. Não havia perigo em um banho-chuveiro combinados, então se vestiram para o jantar. Abigail arrumou o cabelo e colocou seu único vestido bonito. Você está incrível, comentou sinceramente Rex, mesmo sem uma maquiagem que as mulheres em São Francisco parecem exigir. Você em mais sexy do que qualquer outra mulher que eu já vi. Abigail corou e beijou T-Rex. Eu quero que você tenha a melhor impressão do mundo. Ela sorriu e o beijou novamente. Eu diria a ela que estou pronto, pensou T-Rex sorrindo para si mesmo. Apenas eu quero que ela continue tentando. Abigail nunca teve que ir a um restaurante chique antes.
T-Rex escolheu o melhor em Moab, embora estava longe de ser o melhor em São Francisco, eles se divertiram muito. Pois Abigail ficou fascinada por T-Rex sobre as aventuras que ele teve ao redor do mundo. Depois do jantar, eles andaram pela cidade 3 vezes para digerir a comida. Abigail estava radiante e T-Rex se sentiu melhor do que nunca se lembrava, assim que eles não estavam mais cheios. Abigail puxa o T-Rex para perto dela e eu beijo com força. Deixe-me fazer algo melhor esta noite. Ela provocosamente depois que eu te der um pouco mais de prazer. Eles riram rudemente. Ela riu e correu em direção ao hotel. Acordando a manhã seguinte nos braços um do outro, eles fizeram amor. Não foi sexo animal como no dia e noite anteriores, foi amor de verdade tão emocionalmente satisfatório quanto fisicamente satisfatório pelos próximos 2 dias. T-Rex e Abigail mal se separaram, eles andaram de moto, ela sentou no banco de trás e aninhou firmemente contra o porto da área, fizeram piqueniques, caminharam pela vizinhança, comeram a melhor comida que Moab tinha a oferecer. Festejaram como visão, se fizeram amor como nenhum deles já tinha feito amor antes. Quando acordaram depois de seus terceira noite, juntos a tristeza deles era palpável. Eu não quero deixar você ir, gemeu Rex, até lágrimas vieram aos seus olhos que contradiziam seu exterior severo. Então me leve com você? Abigail respondeu, lágrimas brotando em seus olhos. Se eu sei que você me ama, eu te amo como eu posso. Quando você é casado? Ele lhe perguntou. A carranca no rosto de Abigail foi substituída por um leve sorriso brilhante. Que tal eu te contar o que ser casado significa para as ovelhas do Senhor? Tiranossauro murmurou na seita ovelhas do Senhor. Os casamentos são realizados diante de Deus e outros membros da seita realizam a cerimônia. Não há certidões de casamento ou quaisquer outros documentos ou ações que sejam reconhecidos por lei em Utah ou qualquer outro estado. Somos casados aos olhos de Deus, mas não a lei, ela declarou. Então sorriu quando Abigail viu que T-Rex não conseguia encontrar as palavras. Ela continuou. Eu era apenas uma adolescente, estava em um lugar ruim quando me casei com Peter e entrei para o culto. Eu precisava de direção. Eu nunca fui um pacifista, e não acredito no que Aaron e outros pregam. Se houvesse um amor masculino emocionante, homem que queria me tirar do culto, tenho certeza que eu concordaria depois de uma pausa significativa. Há um beijo leve no nariz do T-Rex. Ela perguntou, você conhece alguém que possa estar interessado nisso? Alguns segundos, depois que voou de seus lábios, eles estavam se beijando apaixonadamente no café da manhã. Abigail perguntou, o que seus pais vão pensar quando você me levar para sua casa? Eles vão pensar que eu não mereço você, mas eu tenho muita sorte. Eles vão me dizer para não deixar passar a oportunidade. Minha mãe e avós vão querer um casamento rápido, e se você concordar comigo depois que eu te der um anel de noivado, eu aceitarei de bom grado. T-Rex, mesmo que eu não possa ter filhos, mesmo que você não possa ter crianças, embora francamente eu me pergunte se esse era o problema de Peter. E não se eu espero que você não se importe se eu disser adeus ao Carneiro de Deus antes de partirmos, mesmo que eu não goste de Peter. Um cara decente, e eu não quero simplesmente pegar as coisas e ir embora. Além disso, eu realmente gosto da maioria das mulheres e crianças. Podemos passar por lá no caminho para São Francisco? Eu acho que provavelmente farei o que você pedir quanto eu possa continuar fazendo amor com você. Sorriu para Rex, então pegou e beijou sua mão. T-Rex ficou em segundo plano enquanto Abigail se despedia deles. Infelizmente, Peter ficou mortificado. As mulheres e crianças derramaram algumas lágrimas, mas a maioria das mulheres estava feliz por ela. Cláudia, provavelmente sua melhor amiga, Abra. Sue sussurrou em seu ouvido sempre sobre que este dia chegaria. Sua visão da vida é diferente. Do resto de nós te amo e desejo tudo de melhor para os primeiros 5 quilômetros. Abigail derramou lágrimas enquanto se sentava na caminhonete de T-Rex. Então ela enxugou as últimas lágrimas, se virou para T-Rex e disse que precisamos chegar cedo ao hotel hoje. Quero mostrar a você o prazer que o espera pelo resto da sua vida. Ai de mim. T-Riu Rex. Ai de mim. Embora não tenha sido sem um pequeno drama, as coisas correram tão bem quanto era de se esperar no relacionamento de T-Rex e Abigail. Os pais e avós ficaram definitivamente encantados com a beleza, a retidão e a personalidade de Abigail. O casamento ocorreu um mês depois que eles chegaram a São Francisco. Seu primeiro filho nasceu quase exatamente 9 meses após a primeira relação sexual, provavelmente concebido no mesmo dia. Estava claro que a incapacidade de Abigail de engravidar Peter não era devido à sua infertilidade, pois ela parecia produzir filhos. Se T-Rex, agora conhecido simplesmente como Tom, ao menos olhasse para ela com luxúria. Em agosto de 1942, eles tiveram 2 meninos e uma menina. E Abigail engravidou novamente. O amor e o vínculo sexual entre Thomas e Abigail eram muito fortes, mesmo quando Abigail estava grávida e se restringindo. Eles faziam amor quase todos os dias. O conto de fadas terminou quando Thomas foi convocado para o exército em 1942.
Seus pais persuadiu-o a obter uma isenção por dificuldades, porque ele logo teria 4 filhos menores de 6 anos. Mas ele recusou Abigail, que na época o conhecia melhor do que qualquer outra pessoa em sua vida. Nunca tentou dissuadi-lo do serviço. Ela sabia que ele não poderia permanecer passivo quando o modo de vida de seu país foi ameaçado. Em outubro de 1942, ele foi desmobilizado devido à sua formação. Ele não precisava de treinamento, além de um curso de atualização e familiarização com algumas das novas armas que haviam sido desenvolvidas. No entanto, as coisas não terminaram bem para a família de Thomas Rexroth, pois Thomas foi morto na Batalha de Okinawa, em abril de 1945, para surpresa de todos. Ele foi condecorado postumamente com a Medalha de Honra do Congresso em 1948. Abigail se casou novamente com o futuro governador da Califórnia e se tornou a mais reverenciada e uma das primeiras damas mais lindas da história do estado. Ela não teve filhos com seu segundo marido, mas seus 2 filhos e 2 filhas com Thomas se tornaram generais da Marinha, médicos, procuradores gerais da Califórnia e jornalistas vencedores do Prêmio Pulitzer. Abigail também deixa seu segundo marido como Abigail estava em seu leito de morte. Ela tinha uma foto de Thomas com sua medalha de honra do Congresso em seu peito, bem como uma das fotos que Thomas tirou no dia em que massacrou os 3 irmãos Jenkins. Foi uma honra casar com ele. As últimas palavras de Abigail para seus filhos, loucamente amorosos,